Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, Jesus chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Por que a igreja, ela faz questão de celebrar essas festas dos apóstolos? Por que os apóstolos, eles têm, para nós católicos, uma função muito predominante, muito grande para a nossa fé de cristão? Percebamos que no Evangelho, Jesus, ele passou a noite toda em oração, porque ele precisava saber escolher, ele precisava escolher bem. Dentre todos aqueles 72 discípulos que tinha, ele precisava escolher 12 que deveriam representá-lo quando ele morresse e voltasse para o céu. Eles precisavam ser o substituto de Jesus, mas ao mesmo tempo ser o próprio Jesus, aonde quer que eles fossem. Porque eles precisavam levar a boa nova. E aqui nós vemos, que depois que ele passa a noite toda rezando, ele vai lá e vimos agora a lista dos 12 apóstolos, em especial hoje, como a igreja está comemorando, São Simão e São Judas, que é o Judas Tadeu, não é o Iscariotes, é o Judas Tadeu, que foram e anunciaram a boa nova. E vejam só, o que é que, na verdade, eles levaram para os lugares aonde eles estavam? E aqui o nosso coração deveria vibrar diante daquilo que primeiro eles aprenderam ali diretamente de Jesus. Jesus falou para eles do reino dos céus. Jesus falou para eles da reconciliação que o Pai iria fazer conosco, por causa do pecado original que existe dentro de nós. E aí, na carta de São Paulo aos Efésios, ele diz assim, olha, nós não somos mais estrangeiros, imigrantes. Nós não somos mais estrangeiros do céu. A nossa vida aqui na terra, sim,
Nesse mundo nós somos estrangeiros. Nesse mundo nós estamos de passagem. Nós não podemos nos apegar mais a esse mundo, porque nós somos agora sim concidadãos dos santos. Aonde é que os santos estão? Estão na eternidade. Eles não são mais cidadãos desse mundo, eles são cidadãos dos céus. A pregação dos apóstolos gerou impacto na vida dos santos. Primeiro, dos primeiros cristãos. E depois, diante da sucessão apostólica, que veio através dos papas e dos apóstolos, aquela pregação que os apóstolos ouviram de Jesus, que foi propagada e anunciada, àqueles que ouviam, gerou um impacto de eternidade, um impacto de desejo do céu, um impacto de querer estar lá com Deus, de viver com Deus. Aí ele diz, né? Concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós pertencemos a Ele. É interessante que na carta de São Paulo também, né, que é aos Efésios, mas na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, ele diz: nós somos cidadãos dos céus. Meus irmãos, nós precisamos tomar consciência disso. Nós não somos cidadãos desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós estamos de passagem. E na medida que nós tomamos consciência de que nós estamos nesse mundo de passagem e que existe a pátria celeste, que é a pátria definitiva, aonde nós vamos estar lá, o que vai gerar em nós é desapego. Desapego desse mundo. O primeiro desapego que nós vamos precisar ter é do pecado. Nós, infelizmente, nós somos apegados ao pecado. Embora nós digamos que não, mas nós somos apegados ao pecado. Veja que a gente pede perdão e volta de novo. Pede perdão e volta de novo. Quando não caímos nesse, caímos naquele. Quando nós achamos que nós estamos livres esse volta de novo. Há um apego. E nós precisamos nos desapegar por inteiro. E os santos, como Paulo está dizendo, que são os que estão agora no céu, e nós somos concidadãos também com eles, mas ainda nós não estamos lá. Os santos, eles deram um basta. O pecado mortal não entrava na vida dos santos. Eles não permitiam. Lá São Domingos sábio, né? Antes morrer do que pecar. Era assim que ele dizia. Há a morte antes de pecar. E tantos outros santos faziam isso. São Luís Gonzaga também, que foi um outro santo muito jovem. Tudo que ele fazia, ele dizia assim: isso aqui me leva a pecar. Me leva, então eu não vou fazer. Simplesmente era assim. E morreu novo. Era um seminarista, morreu como seminarista. Queria ser padre, mas Deus o levou antes. Porque o que ele dizia sempre era isso: se isso me leva a pecar, eu não faço. É assim que os concidadãos dos santos que já estão na eternidade devem viver nesse mundo. Nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Esse anúncio que Jesus fez e que os apóstolos ouviram: o reino dos céus,
o reino dos céus. E ele contava a parábola. O reino dos céus está próximo. Isso ficou tão impregnado dentro do coração dos apóstolos, porque Jesus os impregnou, que eles chegaram ao ponto de, diante daqueles homens que queriam matar os cristãos, eles não se deixaram influenciar, preferiram ser mortos do que negar Jesus, do que negar o céu. Porque para eles era assim: se essa espada, como Paulo morreu, né? Se essa espada passar no meu pescoço, é apenas uma passagem para eu ir ao encontro do meu Senhor e do meu amado, e lá estarei lá. E lá ficarei com Ele, e permanecerei com Ele. Assim morreu São Pedro quando foi crucificado. E assim foram os outros também, porque eles tinham a plena certeza disso. Estamos de passagem, nós precisamos nos encontrar com o Senhor, porque nós somos concidadãos dos santos, somos da família de Deus. E se Deus é o nosso Pai, e se Deus é o nosso Deus, é com Ele que nós deveremos viver e conviver. Não é nesse mundo que nós vamos conviver com Deus. Aqui nós convivemos com Deus, mas não plenamente. No céu, sim, nós iremos conviver plenamente. Então, no coração deles não existiu outro desejo senão ir para o céu. Infelizmente, eu não consigo ainda compreender como os cristãos de hoje não querem ir para o céu. Os primeiros cristãos era o desejo deles. Era o que eles queriam. Nós até dizemos que queremos, mas agora não. É isso que eu não entendo. Nós precisamos meditar muito sobre a eternidade. Nós precisamos gastar momentos meditando sobre o céu, sobre a presença de Deus, sobre o estar diante de Deus, a contemplação diante de Deus, para que esse desejo ele se torne firme, grande, dentro de nós. Porque nós ainda vivemos nesse mundo, queremos Deus, queremos viver com Deus, mas nós queremos viver com Ele aqui. Então, nós meditamos, nós contemplamos sobre a cura, nós queremos a libertação disso, nós queremos isso e queremos aquilo. E por isso, a nossa vida ela fica voltada para esse mundo e não para o céu, que é o nosso fim, que é o nosso desejo. Na semana passada, parece que hoje está fazendo 8 dias, que um irmão de um membro da comunidade, ele faleceu. Se não é 8 dias, é uma semana. Quando essa moça da comunidade, ela falou para mim, que o irmão dela estava com câncer, a primeira coisa, e o médico já tinha desenganado, a primeira coisa que eu falei para ela foi o seguinte: agora você precisa preparar o seu irmão para a eternidade. Porque nós não queremos preparar para a eternidade, nós queremos encontrar uma forma de dizer que essa doença é para a glória de Deus. Nós queremos sempre dizer que Deus vai manifestar o poder dele e essa pessoa vai ficar curada, e até a cura vai levar os médicos à conversão, e vamos fazer um monte de oração, vamos clamar, vamos fazer um grande clamor a Deus para que essa pessoa seja curada, porque nós não queremos perder a pessoa, porque nós somos apegados. E ao mesmo tempo nós não queremos, entre aspas, permitir que a pessoa vá ao encontro de Deus, porque Deus já está querendo que ela vá. Porque o que é que Deus quer de nós, se não isso? Deus quer que nós estejamos um dia com Ele. Mas nós ainda não entendemos isso. Aí então essa pessoa começou a falar para o irmão, ele de igreja também, e aqui começa
a fase bonita, que para muitos de nós não entendemos. Nós vamos dizer que é feio, mas é bonito. Então o que essa pessoa fez? Compreendendo, começou a se despedir. Começou a se preparar. E se preparou bem. Se confessou. Chamou os filhos. Disse para os filhos: olha, meus filhos, eu estou indo mesmo. A minha parte eu já fiz. Cuidei de vocês. Não fiquem revoltados com Deus. Que a vida é assim mesmo. Quando eu partir dessa vida, não fiquem revoltados. Se despediu dos irmãos, pediu perdão a quem precisava perdoar e os outros perdoaram também. Até que chegou o momento que os médicos disseram que era questão de horas. Reuniu a família de novo, se despediu de todo mundo. E morreu. E foi. Aí depois, quando essa pessoa me comunicou que o irmão já tinha ido, aí eu mandei uma mensagem dizendo assim: o seu irmão não pertence mais a este mundo. Aí o que é que São Paulo está dizendo? Nós somos concidadãos dos santos, somos da família de Deus. Chamou um padre amigo antes de morrer, o padre foi lá, deu a unção dos enfermos, se confessou. Olha que preparação. Agora já não é mais desse mundo. Aí eu dizia: o seu irmão não pertence mais a este mundo. Foi a mesma coisa quando meu pai faleceu, lá na missa de corpo presente, eu fazendo a homilia. Eu dizia: meu pai não pertence mais a este mundo. Pertence ao céu. Pertence à eternidade. Pertence a Deus. Está com Deus. Vive com Deus. Há uma semana essa pessoa está na eternidade. Pela preparação dela, está com Deus. Porque se preparou bem. Por isso que eu digo, está vendo como nós precisamos nos preparar bem nessa vida? Para quando chegar a hora, realmente nós estarmos preparados e não ficarmos até na dúvida, né? Será que foi ou será que não foi para o céu? Essa pessoa nós temos certeza, pela vida, pelo que ela fez, pelo pai que foi, pelo esposo que foi, e pelos últimos momentos, e como foi. Está na eternidade, está com Deus. E é assim que nós precisamos nos preparar, porque a nossa vida aqui na terra, meus irmãos, precisa ser uma preparação para a eternidade. Quando é que vocês vão entender isso? A nossa vida aqui na terra deve ser uma preparação para a eternidade. Todo dia, toda hora, todo momento nós precisamos estar nos preparando. Com remanejamento ou não para os membros da comunidade, né? Com remanejamento ou não. Deve ser sempre uma preparação. Porque até os remanejáveis pode ser que nem vá. É uma verdade. Porque a nossa vida tem que ser uma preparação. O impacto dos ensinamentos de Jesus para com os apóstolos e dos apóstolos para conosco deve gerar em nós essa expectativa. A qualquer momento o Senhor poderá me chamar. E eu preciso estar preparado, porque o derramamento do sangue de Jesus na cruz, a sua morte, gerou em nós isso, viver no céu para sempre com Deus. Vou repetir, viver
para sempre. No céu, com Deus. Aquele homem que estava com câncer, nunca mais o câncer vai existir na vida dele, porque no céu não tem câncer. Câncer é só neste mundo. Nunca mais ele vai pegar câncer. Agora eu que estou aqui e você também estamos propícios. É lamentável nós dizermos isso, né? Não é à toa que tem gente deixando de comer isso, comer aquilo, porque diz que isso aqui gera câncer e tal, e aquele negócio, aquela história, né? Aí tem que fazer isso porque o câncer e tal, está todo mundo se preparando para não ter câncer. Mas eu pergunto, você está se preparando para ir para o céu? Porque se preparar para não ter câncer, tem uma multidão aí, fazendo exercício, correndo e vendo, e com aquele negócio no braço, agora com o relógio para saber o que é que tem, se o sangue está assim. Está todo mundo se preparando para não ter câncer. Mas eu repito, quem está se preparando para ir para o céu? Porque com câncer ou sem câncer, nós vamos ter que partir dessa vida. Uns parece que demora mais e outros parece que demora menos. Mas nós vamos ter que ir. Com câncer ou sem câncer, nos preparemos. Os que foram remanejados se preparem. E os que ficaram, se preparem. Do mesmo jeito. Nós temos aquelas alegrias, né? Que são alegrias passageiras. Nós ficamos alegres com isso. Nossa, eu realizei o meu sonho, eu realizei. Tudo bem, você realizou o sonho. Mas existe um sonho maior que precisa ser realizado, que é o sonho de conviver com Deus, de estar com Deus lá no céu. Esse é o maior sonho que deveria existir dentro de nós católicos. Qual é o seu sonho? Ir para o céu. Qual é o seu desejo? Ir para o céu. Você tem se preparado para ir para o céu? É o que eu não deixo de fazer. A cada minuto eu estou me preparando. Qual é a sua maior alegria? O céu. O que é que você queria que acontecesse agora na tua vida? Ir para o céu. Por que é que você busca Deus? Porque um dia eu quero estar com Ele. Por que é que você comunga? Eu comungo porque eu já quero me alimentar dEle aqui para Ele me dar força, para eu ir ao céu. Assim eram os primeiros cristãos. Assim foi Santa Teresinha. Assim foi o São Judas e São Simão. Assim foi o santo que você tem devoção, que você faz novena para ganhar alguma coisa material. Assim foi eles. E você? Então que no dia de hoje, de São Simão e São Judas, o desejo pela eternidade cresça dentro de nós. Porque nós somos concidadãos dos santos. Somos da família de Deus. Somos cidadãos dos céus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.